Super N, primeiras notícias. Está se aproximando aí já o momento da votação, dia 7 de outubro. É dia de eleição no Brasil. A gente está tocando constantemente nesse assunto, prestando serviço para você ouvinte, para você telespectador também que nos acompanha pela nossa live na internet. E para falar um pouquinho, para tirar algumas dúvidas, inclusive dúvidas suas. Você que nos acompanha neste momento, a gente vai conversar agora com o chefe de cartório da 26ª Zona Eleitoral, Vinícius Vasconcelos, que está vindo aqui bater esse papo conosco. Bom dia, Vinícius, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes. Prazer recebê-lo. Bom, Vinícius, para a gente começar esse bate-papo, teve alteração em alguns locais de votos e o que o eleitor que eventualmente teve aí alguma modificação no local de voto dele, ele tem que fazer para saber se mudou ou não? Nós tivemos em Belo Horizonte a alteração de alguns locais de votação, aquelas escolas, né, que as pessoas se dirigem para votar, em razão de que algumas foram totalmente desativadas, outras não tinham algumas condições que nós reputamos ideais, então foram deslocadas para outros locais muito perto das que foram desativadas, tipo 1, 2 quarteirões, e esse eleitor nós recomendamos muito que ou ligue para o Disque Eleitor, ou acesse o e-título, ou ainda ligue para algum cartório eleitoral para saber essa modificação. Em BH foram quase 100 mil eleitores que tiveram esse deslocamento. Vinícius, e o voto em trânsito? Tem muita gente que tem dúvida, por exemplo, em quais situações o voto em trânsito é permitido? O voto em trânsito é permitido nessas eleições gerais para os cargos de presidente e para os demais, né? Se a pessoa ela teve que se habilitar até o dia 23 de agosto perante qualquer cartório eleitoral, sendo que nós temos algumas singularidades. Se a pessoa é eleitora de Goiás e se habilitou para votar aqui em Minas Gerais, ela votará apenas para o cargo de presidente. Mas, todavia, se ela é eleitora aqui de Belo Horizonte e se habilitou para votar lá em Montes Claros, ela conseguirá votar para os 6 cargos. Então, foi necessário haver um pedido prévio, cujo prazo se encerrou no último dia 23 de agosto. E eu queria falar com você também a respeito de títulos cancelados. Em algumas cidades de Minas a gente vai ter o voto de biometria, um exemplo, Contagem, também Betim, são cidades onde o voto vai ser por meio da biometria. E muita gente não fez, lamentavelmente, não fez o recadastramento, né, Vinícius? Aquelas pessoas que não fizeram tiveram os títulos cancelados, né? O que elas têm que fazer a partir de agora? Rodrigo, como você bem lembrou, algumas cidades já passaram pelo recadastramento obrigatório. Betim, Contagem, Uberlândia, Uberaba, e houve o prazo para essas pessoas comparecerem ao cartório e fazerem o recadastramento da sua biometria, né? Aqueles que não o fizeram até aquele prazo dado pela Justiça Eleitoral tiveram sim os seus títulos cancelados. Aqui em Contagem é um grande número de pessoas, cerca de 85 mil pessoas tiveram os seus títulos cancelados e desta forma não poderão votar nessas eleições. Considerando, só para até corroborar com a sua informação, que Contagem é o segundo maior colégio eleitoral, terceiro maior colégio eleitoral do estado, tem aí aproximadamente 450 mil eleitores, é um contingente bem considerável, né? Muito, muito considerável. 85 mil pessoas não votarão pelo fato de não terem feito o recadastramento biométrico. Vinícius, agora em situação, a gente falou do voto em trânsito, mas também, às vezes na eleição, por questão de trabalho ou outra, tem a justificativa, né? Essa justificativa, ela pode ser feita online ou ela só pode ser feita em uma sessão física no dia da eleição? E qualquer sessão que aquele eleitor chegar e solicitar um formulário de justificativa, ele vai conseguir fazer isso ou tem alguma regra? A justificativa, para ser válida, a pessoa, no dia da eleição, ela deverá se apresentar num município diferente daquele que vota, né? Ainda que a distância geográfica seja muito pequena. A gente dá o exemplo, às vezes, de regiões limítrofes entre um município e outro. Se a pessoa apresenta a justificativa dela em outro município que não aquele que ela vota, será uma justificativa válida. E nós incentivamos muito a pessoa justificar no dia da eleição, que é o mais rápido, é o mais tranquilo para o eleitor. Geralmente o local de votação está ali próximo aonde ela se localiza. Bom, passada a eleição, esse eleitor ele vai ter 60 dias para apresentar a sua justificativa contado do turno que se ausentou. Essa justificativa poderá ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais ou então por meio de um sistema que a Justiça disponibilizará no site do TRE de Minas Gerais chamado Justifica. Para tanto, ele vai preencher os seus dados e necessariamente vai ter que anexar
um documento. E ainda, para aquelas pessoas que estão no exterior, e às vezes no atendimento ao eleitor a gente vê muito quem está no exterior precisa de uma quitação eleitoral ali de imediato para renovar o passaporte, para regularizar o CPF. Para essas pessoas que estão no exterior, a gente tem algumas possibilidades a mais. Primeiro, ela poderá enviar uma carta do país em que se encontra, né? O prazo vai ser garantido por meio do carimbo da agência postal daquele país, no prazo de 60 dias. Ela poderá ainda utilizar esse programa Justifica, disponível no site do TRE de Minas, ou ainda, quando ela retornar ao Brasil, ela deverá se apresentar perante qualquer cartório eleitoral com documentos que comprovem a data de ida do exterior e a data de retorno do exterior. Mas nesse último caso, deverá fazer isso no prazo de 30 dias. Vamos reforçar, Vinícius, para quem está nos ouvindo, as punições que quem não justificar o voto no tempo hábil pode acabar sofrendo, porque isso pode implicar numa série de complicações para a vida particular de cada um, né? Certamente. Quem não vota nem justifica, ele fica sem quitação com a Justiça Eleitoral. Então, em vários casos, não poderá obter uma nova realocação no mercado de trabalho, tomar posse em concurso público. Algumas situações podem gerar ainda suspensão do CPF, e o CPF, né, necessário para as contas bancárias, não poder movimentar sua conta bancária, dentre outras consequências maléficas aí para o eleitor. Agora, Vinícius, muito tem se falado, né, sobre essa questão da insegurança da urna eletrônica. Inclusive, tem candidato que está usando isso como discurso de campanha. O que a Justiça Eleitoral tem a dizer para os eleitores nesse momento em relação a essa disseminação de informações de que a urna eletrônica não é segura? A urna eletrônica utiliza programas que têm os códigos fontes, que têm as assinaturas digitais. Antes desses programas irem para as urnas, eles são testados. É promovido pelo TSE audiências públicas em que é franqueado às universidades, a hackers, aos partidos políticos, ao Ministério Público, a bombardear esses sistemas de forma a descobrir eventuais falhas, né? Não descobertas essas falhas, são lacrados esses sistemas com assinaturas digitais de todos esses órgãos, e esses programas eles vão para as urnas eletrônicas, de forma a dar essa segurança para ela. Mais um dado, a urna eletrônica não é conectada à internet, ela está totalmente isolada, né? Então, os dados, depois da votação, para receber os dados de uma determinada urna, haverá de ter a verificação se aquilo foi gerado pela própria Justiça Eleitoral. São diversos meios de segurança que são utilizados na urna para garantir essa confiabilidade dos votos que são depositados para os eleitores, pelos eleitores. Na sua opinião, Vinícius, tem um pouco do famoso complexo de vira-latas que a gente tem no Brasil, quer dizer, a gente tem um sistema de votação que é reconhecido no mundo inteiro, tem observadores internacionais que de vez em quando vêm para cá acompanhar esse processo, a gente tem uma apuração que é rápida, que é objetiva, muito diferente do que era antes da implementação das urnas eletrônicas, que numa eleição presidencial como essa que a gente vai viver agora no dia 7, a apuração perdurava ali por dias e dias. Existe, na sua avaliação de quem está ali dentro, um pouco de complexo de vira-lata, de ver algo que de fato que deu certo, que virou referência, as pessoas criarem dúvidas em cima disso? Pode haver essa possibilidade, sim, mas às vezes eu penso que é um resquício daquela lembrança do papel. A pessoa está muito acostumada com o papel, e no meio eletrônico nós não temos isso, né? No meio eletrônico é tudo feito digitalmente, e aqui eu recordo, para uma feita de analogia, muitos de nós movimentamos nossas contas bancárias no celular, nós movimentamos transações diversas no celular, e não é essa geração do papel, e nós nos sentimos tranquilo, aquilo não gera nenhum desgaste, e a vida continua. E na votação eletrônica também é dessa forma. Todos os dados estão virtuais, confiáveis por meio desses códigos de segurança, assinaturas digitais, algoritmos, e isso dá essa segurança que nós temos, né, em outros meios, em outras transações que nós fazemos na nossa vida diária. Vinícius, antes de finalizar aqui, uma última pergunta importante para o nosso ouvinte que tem deficiência e que precisa de uma sessão com acessibilidade, né, com
acessibilidade especial para que ele consiga ir lá, exercer o direito dele de voto. Se por acaso, nessas mudanças que foram feitas, né, de onde as pessoas das sessões eleitorais, esse eleitor perceber que a mudança que colocaram ele para uma outra sessão, aquele local não está com a acessibilidade necessária para ele votar, ainda dá tempo dele fazer essa solicitação de mudança no TRE? Para essas pessoas portadores com deficiência ou mobilidade reduzida, nós tivemos alguns prazos, né, para que tivéssemos os pedidos a fim de alocá-las em sessões de acessibilidade. Há mais de década a Justiça Eleitoral tem preocupado com a acessibilidade dessas pessoas, né? A gente lá no cartório sempre pesquisa as sessões de forma a colocar uma que não tenha barreiras, principalmente barreiras físicas, que vai garantir a acessibilidade dessas pessoas. Mas, por outro lado, é necessário que essa pessoa, em virtude desses prazos, para que nós possamos nos organizar também, faça o requerimento. Nós tivemos também até o dia 23 de agosto este prazo para que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida pudessem fazer esse pedido a fim de que fossem alocados nas sessões com fácil acesso. E ainda tem uma particularidade, isso está normatizado, está na legislação. Temos a situação daquelas pessoas que, em virtude da sua deficiência, não puderem exercer o direito do voto por causa de algum membro que não esteja adequado, né? Um motoboy que quebrou os 2 braços, ou então uma outra doença que impossibilita a pessoa digitar os números. Essa pessoa com deficiência, ela pode se fazer acompanhar no dia da votação por uma pessoa de sua confiança, e essa pessoa da sua confiança ainda digitar os números. Há uma previsão normativa nesse sentido, como forma de garantir o direito de voto para essas pessoas que não conseguiriam digitar os seus números, suas opções. Acho que ainda dá tempo de fazer só mais uma perguntinha aqui, Delma. A gente tem a possibilidade do e-título que você falou no começo da entrevista. Vamos explicar como é que vai funcionar para quem vai votar pela primeira vez? Aliás, é o meu caso, inclusive. Estou aqui, acabei de olhar na tela do celular. Vou até pedir o nosso Fausto Araújo, que está no comando da live aqui hoje, para poder mostrar um pouquinho a tela aqui do celular, para quem está nos acompanhando pelas imagens, que tem aqui, ó, o e-título aqui para quem, de repente, quer utilizá-lo como uma maneira, como um mecanismo mesmo de votar. Vamos explicar como é que vai funcionar isso, Vinícius? O e-título é aquele documento digital que a Justiça Eleitoral disponibilizou. Basta a pessoa baixá-lo, né, na App Store ou no Google. Isso, na Google Play. Na Google Play, obrigado. E ele, para aqueles que fizeram já a biometria, tal qual você, Rodrigo, baixará com a foto, e ele é um documento de identidade, tal qual a carteira de trabalho, a carteira de motorista, e servirá sim para o eleitor se identificar na votação ou se identificar no seu dia a dia também. É possível até só com o e-título no celular você fazer um embarque aéreo nacional, né? Isso já foi disciplinado pela ANAC. Valendo lembrar que a questão do celular, né, uma questão que a gente estava conversando aqui ontem, a pessoa se identifica com o e-título na votação, basta levar o e-título, e nele tem a zona eleitoral que a pessoa vota e a sessão, mas na hora de votar é vedado, a Lei 9.504 assim o dispõe, da pessoa portar celular na cabine de votação. Ela deixa ali com o mesário naquele momento, então, enquanto ela vota. Ela deixa ali com o mesário, em alguns lugares vai ter uma mesinha do lado da cabine de votação. Para deixar o aparelho. Tá aí. Tá bem esclarecido, né? Conversamos hoje aqui com Vinícius Vasconcelos, ele que é chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral. Muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos, Vinícius. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, Justiça Eleitoral agradece e tenha um bom dia.